Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Ordenha, né? Aqui o videocast. Para quem não sabe, para quem só está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, recentemente eu montei lá no Spotify o Papo de Ordenha, né? Que é um podcast para levar informação para médicos veterinários, técnicos ou tecnistas, né? Produtores rurais ou até mesmo estudantes de agrárias que querem, de fato, aprender mais sobre vacas, sobre fazendas, sobre nutrição, reprodução, gestão, manejo, né? E assim por diante. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Johnny Machado, né? Sou médico veterinário, mais popularmente aí Johnny Capataz. A maioria de vocês que estão aqui nos assistindo aqui diretamente do YouTube, a maioria de vocês vieram do meu Instagram, né? Provavelmente quem vai vir ainda será do Instagram. A vitrine maior é no Instagram, né? E eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? O Papo de Ordenha é um podcast que já está na minha, vamos dizer assim, na minha ideia. Já estou com vontade de fazer ele há muito tempo. E ultimamente eu ando numa correria danada, uma correria profunda e não tem sobrado tempo para eu fazer isso aqui. Bom, é uma forma prática, rápida, simples, direta e de graça, né, para levar informação para vocês. Eu gosto muito de ensino, gosto muito de ensinar, porque eu acho que a gente aprende muito ensinando, né? Bom, vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória, né, pessoal? Quem me acompanha há mais tempo lá no Instagram sabe, me conhece. Eu trabalhei por 4 anos numa fazenda de leite, uma das maiores fazendas de leite de Carambeí, aqui na região do ABCW, né? Para quem não me conhece, hoje eu moro em Ponta Grossa, mas eu trabalhei como peão de fazenda, então eu era responsável por setores dentro dessa fazenda, né? Então eu era responsável ali pelo setor de novilhas, né? Toda a parte de reprodução, manejo reprodutivo de novilhas, protocolos de ETF. A gente fazia muitos experimentos com os estagiários também, era muito legal, TCC, artigos, eu já fiz vários artigos também, vários experimentos, tem alguns artigos publicados, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso mais tarde também, né? Talvez trazer até um episódio para falar sobre algum trabalho, algum desses trabalhos, né? Nos quais eu fui autor, coautor também, eu acho que vale a pena, mas enfim. Voltando ao assunto, eu era responsável por esses setores, né? E isso incluía manejo reprodutivo de novilha, então eu pegava a bezerra recém-desmamada, vinha do bezerreiro, e aí eu era responsável por fazer aquela bezerra se tornar uma novilha, né? Então ela praticamente ali crescia toda essa parte do desenvolvimento alométrico da glândula mamária, desenvolvimento glândula crescimento, né? Então entra muito aí a questão de nutrição, né? Alta proteína, diminui energia e tal, e assim por diante. Eu acho que mais tarde a gente pode falar sobre isso também. E aí eu emprenhava essas novilhas, né? Inseminava elas, mudava de lote, então eu era responsável também pelo lote de novilhas gestantes. Aí tinha uma série de vacinas, eu acho que vale a pena a gente falar também ao longo, né? Do desenvolvimento do Papo de Ordenha lá no Spotify e aqui no YouTube também. E aí também fiquei responsável pelos dois pré-partos, né? Pré-parto de vaca e pré-parto de novilha. Então eu aprendi muito sobre dieta aniônica, estudei bastante, muito sobre obstetrícia também. Foram 4 anos fazendo cerca de 6, 7 partos por dia, então é bastante. Eu trabalhava 6 dias da semana dentro dessa fazenda, na época da faculdade, então eu ia para a faculdade à noite, trabalhava de dia. Eu era responsável também pelo lote de vacas secas, então quando sobrava um tempinho eu subia e corria ajudar o pessoal lá nas vacas lactantes. Questão de um pouco de clínica, né? Fazia um acompanhamento meio que geral assim da fazenda. Foi um período muito bom porque eu aprendi bastante, né? A trabalhar com leite, com vaca de leite. Eu ainda era estudante de veterinária, então eu acho que isso me fez ter mais curiosidade sobre o assunto e essa curiosidade me impulsionou para que eu estudasse mais e buscasse mais artigos científicos, né?
e me conectasse também com outras pessoas do meio. Antes disso, antes de eu entrar na faculdade e trabalhar nessa fazenda, eu trabalhava em fazendas de corte. Trabalhei em fazendas de corte aqui na região de Irati, Rebouças, Inácio Martins, nas regiões aqui do ABCW mesmo, tá? Trabalhei em fazenda de corte com gado cimental, depois eu trabalhei com cavalos, com doma racional, de quarto de milha, né? Eu era apaixonado por cavalos, sou até hoje. Trabalhei muito com ovelhas também, Dorper, Texel, Willy de França, então eu tenho uma experiência com isso também. Porém, quando eu entrei na faculdade, o meu foco, o meu objetivo era trabalhar com equinos, né? Trabalhar com odontologia equina, reprodução equina. Porém, quando eu entrei nessa fazenda, eu vi que aquilo não era para mim, né? O mercado do cavalo. E aí eu me apaixonei por vacas, como eu já trabalhava com elas, e eu pensei, eu vou me especializar nesta área. E então, foram 4 anos dentro dessa fazenda, depois eu resolvi sair. Eu acho que foi muito bom, né? Agregou bastante para o meu lado profissional e também pessoal, né? Continuei na faculdade, fui para a área comercial, então hoje fazem 4 anos praticamente que eu estou na área comercial já. Eu odiava nutrição e depois eu entrei já de cara numa empresa de nutrição, isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi muito nutrição, né? Hoje eu posso dizer assim que eu já consigo formular algumas dietas, já aprendi bastante coisas sobre nutrição, né? Sobre reprodução eu aprimorei mais ainda. Hoje eu trabalho para uma empresa. Na verdade, eu sou CNPJ, né? Então eu tenho contrato de prestação de serviço com essas empresas, né? Eu não sou CLT. Então, assim, eu presto serviço de área comercial, de vendas, para uma empresa de hormônios. Eu não vou citar nomes de empresas aqui, né? Então, eu também presto serviço para uma empresa de sêmen. Então, eu tenho lá todos os meus clientes de sêmen, onde eu consigo rodar acasalamento para eles, né? Eu consigo também fazer um melhoramento genético para essas pessoas, né? Sentar com eles e ver onde eles querem chegar, o que eles querem fazer, quais são as metas da fazenda e assim por diante. E eu trabalho também com nutrição, né? Empresa de nutrição aí já tem praticamente uns 4 anos. Basicamente é isso, pessoal. Hoje eu tenho também um curso, né, que se chama Bovinocultura o Ciclo Completo, que está disponível na Hotmart. Esse curso tem mais de 100 alunos hoje que fazem parte dele. Né? Nesse curso eu explico todas as fases, desenvolvimento de novilha, né? Tudo doença, tudo que vocês imaginar dentro da bovinocultura está dentro desse curso. Tem também convidados especiais, médicos veterinários de várias partes do país que dão aula dentro desse curso, né? Eu fiz contrato com eles e tudo mais. Essas aulas estão disponíveis dentro desse curso que se chama Bovinocultura Ciclo Completo, né? E cada aluno tem um acesso a esse curso por 365 dias. Se vocês tiverem interesse em adquirir, mandem uma direct para mim lá no Instagram e eu mando para vocês o link de compra deste curso e aí vocês acessam também. Dentro desse curso tem um presente especial que é o livro Rafs e Berrafs. Deixa eu pegar ele aqui, tá? Para quem gosta de reprodução, quem conhece reprodução, conhece esse livro aqui, ó. Rafs e Berrafs, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Reprodução Animal, 7ª edição, Rafs Berrafs. Aqui, para quem gosta de reprodução, esse é um dos livros mais top que já existiu na atualidade. Este livro está disponível em PDF traduzido para quem acessar o curso Bovinocultura o Ciclo Completo. Para vocês terem uma base, o livro físico hoje no Amazon está disponível por R$ 938, só para vocês terem uma base. E o curso custa menos que isso. Mas enfim, chega de delongas, vamos dar início aqui ao nosso videocast. Basicamente, pessoal, eu vou soltar um videocast por semana aqui no canal. E basicamente isso aqui vai ser o resumo, né? Vai ser a versão em vídeo do nosso podcast lá no Spotify. Então, para quem assistiu, né, o podcast, para quem ouviu o podcast lá no Spotify,
vocês vão conseguir acompanhar aqui sobre quais são os trabalhos científicos, né? Qual é o trabalho científico que eu falei lá no Spotify. Vocês vão conseguir acompanhar os gráficos aqui, então, tipo, esse é o diferencial da ideia de fazer aqui o videocast, né, do Papo de Ordem aqui no canal do YouTube. É basicamente mostrar de uma forma mais didática os trabalhos, né, e os gráficos de um formato de videoaula mesmo, mostrando para vocês e de uma forma totalmente gratuita, tá bom? Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link depois do curso Bovinocultura Ciclo Completo aqui na descrição deste vídeo, beleza? Tamo junto. Então, assim, pessoal, o primeiro passo, né, é basicamente saber onde o seu cliente quer chegar. Então, este trabalho aqui foi divulgado, foi postado no Journal of Science, né, que é a maior revista de leite científica, de laticínios do mundo, praticamente. Né? Os melhores trabalhos científicos estão lá na JDS. Eu estudo muito por lá também. E, basicamente, os americanos fizeram uma visão científica, né, uma visão estatística, de como serão as fazendas de leite em 2067 nos Estados Unidos e qual que é a influência disso no mundo todo. Então, inclui o Brasil também, né? E aí, para vocês que prestam consultoria, para vocês médicos veterinários ou tecnistas, né, acadêmicos que têm vontade de prestar consultoria, o primeiro passo é você chegar na sua propriedade e ver onde que o seu cliente quer chegar, né? O que que ele quer? Quais são as metas que ele quer alcançar? Se ele quer aumentar o rebanho, se ele quer só produzir novilhas para venda, se ele quer, por exemplo, manter este rebanho, né? E talvez trabalhar com semi-angus nessas vacas mais velhas e montar lá na fazenda uma recria de machos angus com holandês, né? Como que é essa questão do uso do semi-sexado, do semi-convencional? Se ele quer só melhorar a produção, se ele quer melhorar a reprodução, se ele quer ajustar a propriedade, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você entender aonde seu cliente quer chegar para você sentar com ele, prestar uma consultoria. E, lógico, isso, onde ele deve chegar e onde ele quer chegar, deve estar inserido na realidade, tá? Caminhando para um mercado futuro, como, por exemplo, este artigo científico, né? Basicamente, os americanos fizeram e eles relataram que para produzir 1 grama de proteína prontamente comestível, né, aqui, ó, isso aqui é a quantidade, né, de metros quadrados para produzir 1 grama de proteína prontamente comestível. Então, leite, produção de leite é vamos dizer assim, a cultura animal, né, que ocupa menos metros quadrados, tá? Aqui vem, ó, ovos, né? Aí as outras produções, né? Aqui, ó, carne de carneiro, né? A última aqui, ó, que é o que mais ocupa espaço, né? Acho que não vale muito a pena, se não for 100% confinado, no meu ponto de vista, mas enfim. Então, assim, o leite ocupa menos espaço, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, uma produção de leite muito bem ajustada, muito bem qualificada, a gente consegue fazer com que eleve essa produção e aí a gente consegue atender a demanda do mercado futuro, né? Ó, as Nações Unidas estimam que a população mundial crescerá 7,6 para 10,8 bilhões de 2017 a 2067. Aqui tem o gráfico até 2017, que foi o ano da publicação deste artigo na Journal of Science. A densidade populacional por metro quadrado, neste gráfico aqui, que legal, ó. Eu falei para vocês isso lá no Papo de Ordem no Spotify e tô mostrando os gráficos aqui no Papo de Ordem do YouTube. Eu acho que legal isso aí, vocês poderem ver também, né? E aí, o que acontece, né? Com o aumento da temperatura global nos últimos anos, os americanos, né, até nós brasileiros, vamos ter que investir em sistemas de resfriamento. Hoje existem vários sistemas de resfriamento, existem produtos, né, no mercado que vocês conseguem passar para esses animais uma sensação térmica, tá?
Você coloca na aspersão, coloca na água para esses animais beberem também. O aumento de temperatura, né? Então vocês conseguem também trabalhar com cross ventilation, vocês conseguem trabalhar com ventiladores, né? Desde que muito bem ajustados, numa altura ideal, para que vocês não, vamos dizer assim, não tenham uma perda de serragem, por exemplo. Então, vou colocar um ventilador na linha de cama. Tá, mas se ele não tiver ajustado num ângulo legal, né? Numa altura legal também, o que que acontece? Esse ventilador, ele vai jogar muita serragem nas vacas, muita serragem na pista, e isso pode aumentar, por exemplo, pneumonia aspirativa, né? Isso pode fazer com que você tenha uma perda muito grande de serragem para fazer a reposição de camas, e a serragem não é barata, né? Então, tudo é você sentar e ver o que você vai fazer. Por isso a gestão, né? Vou usar serragem, vou usar areia. Putz, mas a areia, se eu não usar o flushing, sistema de flushing, a areia talvez não dê certo. Qual que é a oferta de serragem de areia na minha região? Eu vou trabalhar com sistema de scrape, né? Então, assim, tem que avaliar, tem que pensar, tem que fazer conta, né, para vocês avaliar. Enfim, vou trabalhar com um sistema de cross ventilation, beleza. Quanto que vai custar? Qual que vai ser o meu investimento? Qual que vai ser o retorno? Quantos anos isso vai demorar para me dar um retorno financeiro para se pagar, para começar a dar lucro, né? Então, eu acho que isso aí vale muito, né? Nos últimos anos, olha, esse gráfico aqui mostra que a temperatura subiu mais de 1 grau praticamente e até 2067, a tendência é que suba mais, né? Não sei na região de vocês, não sei de onde vocês estão me assistindo, mas se vocês quiserem comentar aqui também nos comentários e dizer de onde vocês são, eu acho interessante para a gente fazer essa interação. Não sei de onde vocês são, mas ultimamente a gente não tem inverno, né? Os carrapatos não morrem, não quebra o ciclo do carrapato, da fêmea, né? Não quebra, não acaba matando ervas daninhas que afetam os pastos, as culturas, moscas, a gente tem insetos, enfim, a gente ultimamente não tem inverno. Então, o mundo está sim caminhando para um aquecimento global, né? E as nossas vacas são vacas europeias, são vacas que sofrem com estresse térmico. A partir de 17 graus Celsius já é considerado estresse térmico para uma vaca, tá? A nossa, até ontem mesmo estava ouvindo um podcast de uma pesquisadora dos Estados Unidos e ela fala sobre estresse térmico. A nossa sensação de temperatura, por exemplo, para nós, a gente suporta muito mais calor para até sentir um incômodo, né, de estresse térmico, estresse calórico. A vaca não. Assim, 17 graus Celsius para ela já está quente, já é estresse. E o estresse térmico vai influenciar em vários outros pontos, né, na vida produtiva ou reprodutiva dessa vaca. Por exemplo, aumento de estresse térmico, a gente tem aumento de cortisol, aí aumentou o cortisol, né, tem um desequilíbrio hormonal, esse animal vai sofrer, esse animal vai ter problemas, né, com emprenhar, vai ter problemas com produção de leite. Tem um trabalho científico na Journal of Dine Science que eu vou trazer para vocês futuramente, num outro episódio, que ele mostra que uma vaca que sofre de estresse térmico, ela produz menos leite na lactação e a filha dessa vaca, né, uma vaca no pré-parto, tá, que sofre de estresse térmico, ela produz menos leite na lactação e a filha dessa vaca produz menos leite, até de 2 a 5 quilos de leite a menos por dia nas próximas lactações. Então, assim, vai afetar até a avó dessa bezerra, né? Então, assim, influencia muito, sabe, o estresse térmico. Diminui a questão de consumo de matéria seca, né? Consumo alimentar. O animal que diminui a ingestão de alimento já produz menos. Então, assim, tem que tomar cuidado com o estresse, né? Estresse térmico é complicado. Não só estresse térmico, né? Mas vários outros tipos de estresse também. Bom, voltando ao assunto do artigo, né? De acordo com este gráfico, né? O aquecimento, esses americanos terão que se realocar, né? Para essas áreas aqui, ó, mais brancas do mapa, tá?
Porque são mais próximos ao Canadá, então são regiões mais frias, né? O que que acontece? Aqui eles vão ter uma abundância, né, de água, eles vão ter, vamos dizer assim, uma produção maior de volumosos, né, para poder suprir as necessidades desses animais. E aí o que que acontece, né? Se vocês olharem nesse gráfico aqui, é muito interessante, ó. Brasil, este gráfico aqui mostra ó, o número de vacas, número de milhões, produção média anual, quilo por vaca, para os 10 países com maior número de vaca leiteira no banco de dados. Aí o que que acontece? Ó, Brasil, 23 milhões, né? Ele só perde para a Índia, que lá na Índia a vaca é sagrada. Então aqui, Brasil tem 23 milhões. Brasil tem mais animais de leite do que os Estados Unidos. Porém, o que que acontece? A média desses animais é menor do que os Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos está muito à frente. Tá? O que que acontece? Os americanos estão muito à frente, né? As fazendas são mais tecnificadas, eles levam muito mais a sério. Produção lá é outro patamar, né? Os americanos investem, não é à toa que os melhores trabalhos científicos, os melhores experimentos vêm de lá. Então, eu acho que a gente pode pegar isso dos americanos e somar, né? Para nós, somar para o nosso conhecimento, agregar aqui e trazer para a produção de leite no Brasil, né? Ó, em todo o mundo, o consumo médio anual de produtos lácteos por pessoa é de 87 quilos por ano e espera-se que aumente para 119 quilos por pessoa por ano até 2067. O que que acontece? Né? Com esse aumento aqui de consumo de produtos lácteos por pessoa, espera-se que pule para 600 milhões de quilos de leite a mais até 2067. O que acontece? Praticamente vai dobrar a produção de leite, tá? Precisa-se dobrar a produção de leite para suprir a necessidade das pessoas e para suprir o aumento da população e ainda todo mundo que vai nascer até lá, né? O que acontece? Aqui, ó, eles fizeram, né, o pessoal, os americanos, né, o pessoal dos Estados Unidos, Nova Zelândia, fizeram aqui, ó, uma visão estatística, né, de quanto eles têm que produzir para suprir a necessidade até 2065, né? Tá aqui o gráfico, né? Então, assim, o que que nós brasileiros vamos fazer para dobrar a produção de leite aqui no Brasil? O que que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo o que a gente vem fazendo há muitos anos e que talvez não tenha dado resultado ou que tenha pouco resultado, levar informações para esses produtores, levar informações para essas pessoas que realmente querem aprender, que querem melhorar, né? Eu sempre falo, existem três tipos, se não me engano, três tipos de cliente, né? De produtor. Tem aquele que sabe que está errado, que está tudo errado dentro da fazenda dele, né? Mas ele não quer melhorar. Tem aquele que não sabe que está errado, né? Por isso ele não quer melhorar, ele é totalmente ignorante, né? E tem aquele que sabe que está errado e quer melhorar, entendeu? Então, assim, esse cara, esse terceiro cara, que é o que sabe que está errado e quer melhorar, é o cara que vai fazer a diferença nisso aqui. Agora, aquele ignorante que nem sabe que está errado, né? Porque ele não quer melhorar porque ele nem sabe que está errado. E o outro que sabe que está errado e que não quer melhorar, são dois tipos de produtores, né? São dois, eu falo cliente, né? Porque eu atendo muita gente, muito produtor de leite. Então são dois tipos de produtores de leite que não vão ficar muito tempo no mercado, que fazem uma gestão totalmente errada, que daqui a pouquíssimos anos estão entregando todo o seu patrimônio para as cooperativas, para as empresas, porque devem muito dentro dessas empresas cooperativas, porque não fizeram uma gestão bem feita, porque não investiram em conforto, compraram lá o sal mineral. Sal mineral é uma coisa simples, cara. Coisa simples, sabe? E assim, hoje o pessoal vai muito por preço, vejo muito, né, que o pessoal vai muito por preço. Assim, às vezes o cara prefere comprar um sal mineral que é simples, né, que é o básico do básico, feijão com arroz ali, não tem nenhuma tecnologia, né? Porque é mais barato.
e aí ele deixa de entregar para os seus animais um sal mineral que ele poderia estar comprando com uma tecnologia maior, né, com, uh, exemplo, né, leveduras, um sal mineral com biotina para fortalecimento de casco, leveduras para melhorar saúde intestinal, um sal mineral 50% quelatado ou 100% quelatado para aumentar a digestibilidade desses macro e micro minerais, só porque ele viu um sal mais em conta e foi por preço. Então, assim, eu sempre falo, às vezes o barato sai caro, né? E aí o que acontece? O cara compra o mais barato, as vacas entregam menos produção, e com isso ele vai deixando o seu dinheiro lá no balcão das empresas, das cooperativas e deixando de produzir mais leite, não alcançando a alta performance na gestão, reprodução, nutrição, né, que é basicamente o tema, né, o foco aqui de todas as temporadas do nosso episódio. Tem uma frase que eu quero que vocês guardem para a vida de vocês. E se vocês estiverem assistindo este vídeo hoje aqui no canal, né, de onde vocês estiverem, printem esta imagem aqui deste último slide dessa aula, me marquem lá no Instagram e coloquem a seguinte frase: dê à vaca o que ela quer e ela vai produzir o que você quer. Agora, dê à vaca o que você quer e ela vai produzir o que ela quer. Então, assim, é muito simples, né, você pensar dessa forma, porque, poxa, se você der todo o conforto para essa vaca, né, dê para ela tudo o que ela quer. O que ela quer? Ela quer do bom e do melhor. Ela quer uma comida boa, ela quer uma ambiência boa, ela quer uma cama limpa, ela quer água, né, à vontade, ela quer um sistema de refrigeramento, mesmo que de resfriamento, mesmo que seja um sistema simples, mas que ela não sofra de estresse térmico. Então, assim, se você der isso para ela, cara, ela vai te entregar o que você quer. O que você quer? Você quer leite, você quer produção, você quer alta performance na reprodução, sistema imunológico bom. É isso que você quer. Vacas de alta performance, fazendas de alta performance, né? Agora, se você der para ela o que você quer, o que você quer? O que geralmente você quer? Né? Lembra lá dos 3 perfis de produtores, né? De clientes. O que você quer? Geralmente o que predomina é o cara mão de vaca, né? É o cara que não quer investir em qualidade, não quer investir em ambiência, não quer investir em produtividade. E aí ele dá para a vaca o que ele quer e ela entrega para ele o que ela quer, né? O que ela vai entregar? O que ela pode entregar naquelas condições que ele deu para ela, ela vai entregar